Olá, olá, para você do Sincericídio Literário, tudo bem? Eu sou a Moira, comigo tá a Vânia. A Oi. gente gosta muito de treta, a gente gosta muito de livros e hoje a treta é juntando tudo isso numa treta magistral, digamos assim, treta de rainha, né? Que não é a Hã? rainha da treta, mas é treta de rainha. Se você é novo aqui, bem-vindo, se você está com a gente desde sempre, muito obrigada. Hum. Eu vou te pedir, como sempre, para vir aqui e ler o nosso disclaimer, porque quando eu começo a gravar, a orelha coça, Vânia. Eu Lá sei. dentro no ouvido, ou é o nariz ou é a orelha. É impressionante, sabe que a gente estava aqui conversando, estava de boa, né? É Aham. assim, é impressionante. Eu vou te pedir para ler o nosso disclaimer aqui, onde a gente diz que isso aqui é só para diversão, e a gente lida muito aqui com especulação. Mas Hum. a treta de hoje assim, visite nossa lojinha, porque a gente tem uns merchans muito bonitinhos, a gente tem a caneca do Sincericídio, tem o nosso livro que a gente fez junto, tem várias coisinhas, tá vendo aí? Vai lá. Então, a gente vai querer o seu like logo de cara, porque você já viu o título, e é sobre a mãe de todas as tretas, que é a princesa Diana, né. Aham. Literalmente. Ela Porque ela morreu e da maneira que ela morreu, a gente tende a achar que é santa, né. Porque era bonita, era empática, era sofredora, enfim, perfeita em todos os sentidos, né. Só Uhum. que, porque o filho dela é uma enxaqueca, ele fica levantando os podres dela que a gente já tinha esquecido, porque faz 3 séculos que ela morreu. E nesse tempo todo, ela já fica como uma pessoa, uma querida, uma perfeita. Mas Uhum. porque ele fica falando, 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 por exemplo, esse negócio dela fazer 300 ligações para um cara na mesma noite, eu não sabia, eu descobri isso há pouco tempo. E isso está aqui, nisso que a gente está chamando os erros de Diana. Não vou falar que são os maiores, nem que são os últimos, porque eu acho, sabe, Vânia, que ela, como todas nós, você não erra de propósito, você erra achando que você está fazendo certo, Uhum. né. Verdade, Então, verdade. seria muita prepotência nossa dizer, quais são os maiores erros dela. A gente tem a nossa interpretação com uma coisa, como diz aquele ditado americano, que hindsight é 20/20, hindsight is 20/20, quer dizer, quando você olha para o passado, você vê tudo claramente, a visão é clara. Mas quando Uhum. você está ali no olho do furacão, você, né, nada para se salvar. E eu acho que em boa parte era isso que ela estava fazendo. Então a gente separou aqui 6 erros do que a gente acha que foram, assim, não precisava. Se ela tivesse pensado um pouco melhor, ela não teria caído nessas armadilhas. Vamos lá? Uhum. Todos eles ou estão registrados em livros escritos sobre ela, Uhum. ou são de matérias que citam esses livros. Todas essas indicações estão aqui embaixo, tá. Então, precisa, Vânia, você acha das datas de Diana? Eu não sei, a gente vai falando aí, se for necessário pra gente se localizar, aí você fala, mas acho que não, Tá bom. não precisa não. Vamos lá. Então, mais ou menos por ordem de acontecimento. Acontecimento, ok. A ordem de esmerdelhamento, digamos assim, né. Então, casar com Charles. Hum. Ela tinha 32 e ele tinha 19. Se isso fosse um romance, era lindo Não é de o morrer, contrário porque não? isso é Age Gap. Não, Ele ele tinha 32, você ela falou tinha ela, 19. Falei? Não. falou o contrário. Então, É, se isso isso aí fosse um já romance, né, seria lindo. pois é, isso aí é até interessante a gente já comentar, que eu não sei, assim, qual é a lista da Moira, tá, então não sei se eu vou me atropelar.
Mas o interessante é o seguinte, que a gente já vem falando em vários episódios da ingenuidade da Dona Diana, inclusive por causa de todo a vida pregressa dela, né? Se você está aqui ligado com a gente, e na semana passada você viu que a gente soltou vários drops, né? O pessoal até falou que ficou mal acostumado. Nós trouxemos a coisa, a gente já tinha trazido sobre o irmão, o novo divórcio do irmão, do terceiro casamento dele. Nós trouxemos a coisa das filhas dele, as 3 mais velhas, as Spencers, aquelas meninas lindas que não se dão com o pai. E a gente também trouxe um último Drops falando até da própria Diana, que a Diana criou escola, porque hoje em dia a dona Meghan está aí, né, pegando os livros e seguindo página a página. E a gente vê que a família dela era bem complicada, né? É uma família que também veio de divórcio, que também veio de uma mãe que fugiu com a amante, perdeu a guarda dos filhos, não podia definitivamente sequer visitar os filhos. E detalhe que a gente deixou de fora nos vídeos anteriores, nessa separação dos pais dela, teve total apoio da filha não ter acesso aos filhos, da mãe dela, da avó materna de Diana, que era uma das acompanhantes, Lady in Waiting da rainha mãe, né? Então assim, a gente também já falou disso. Envolvida. E ninguém, assim, no entanto, agora só Meghan, porque dificilmente essas pessoas casam com pessoas fora do círculo. Pode ter alguns graus de distância, mas eles sempre são conhecidos. Sempre são. Então você vê, a avó materna de Diana já estava lá enfiada no palácio, porque todo lugar que a rainha mãe ia, ela ia junto. Aí, quando a filha fez o que fez, então, assim, foi uma vergonha para a velha. Então, ela apoiou o genro. Não, isso mesmo, tira a guarda total dos filhos dela. Então, isso tudo mexeu muito com a Diana. E a Diana, em toda aquela ingenuidade, leitura de romances, Meu Príncipe Encantado, o namoradinho da minha irmã, porque não esqueçam também que o Charles pegou a cunhada. Tá aqui, deixa eu ler, olha só, então. Ele tinha 32, ela tinha 19. E até a igreja, eles tinham se encontrado 13 vezes antes de casar. Na vida, né? 13 vezes. Eles ficaram noivos em fevereiro, casaram em julho. Do mesmo ano. Fevereiro, março, abril, maio, junho, não é isso? Me deu um branco agora. Fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Eles se casaram em julho, isso. E no mesmo mês que ela fez 20 anos. Ela fez 20 anos no dia 1º, eles casaram, parece, dia 30. O Robert Jobson, que é aquele gordão que só fala asneira quando fala da família real, ele puxa a maior sardinha para Harry e Meghan, sabe quem é? Sei. Gordão, com uma voz forte, assim, tem uma presença, parece até um soprano, sabe? Esse cara tem 20 livros sobre a família real na Amazon, fora outros que podem estar fora de linha. Meu Deus! Tá? Então, ele, no último livro, Charles aos 70 anos, Ideias, Esperanças e Sonhos. Ele diz que a Diana, ele sugere que Diana casou porque ela queria ser rainha, ela tinha essa ambição, ela sofria pressão da família dela e de Charles. E ela tinha essa inocência de mocinha, de achar que estava casando com um príncipe encantado. Então é meio que uma mistura. Aí, Vânia, para mim, eu entendo tudo isso, mas
a gente sabe que, por um desses livros que eu não consegui descobrir exatamente qual foi, que conta que, na véspera, ela descobriu na mesa do secretário dele um bracelete de ouro enviado para Cami. O bracelete dizia CIC, e depois ela viu que ele usava um igual. Então ele comprou uma joia para ele e para ela. Ele mandou fazer. Ele É. mandou fazer exclusivo, sim. Então, não sei se exatamente no dia antes, mas na semana, foi muito Na em semana. cima. E por que ela casou? Sabe? Porque, não, tudo bem, o mundo todo estava esperando, mas bicho, né? E aí eu descobri uma discussão no Quora. Adoro. Aí, no Quora, eu achei uma resposta muito boa de uma pessoa chamada Claire Jordan. Tem link aqui se você quiser ver. Camila tinha dúvidas sobre se tornar rainha. Então, quando Charles estava na marinha, ela foi seduzida pelo ex-namorado de Anne, que é Andrew Parker Bowles. Eu não sabia. Não sei se é verdade. E se casou com ele. Isso deixou Charles na mão. Ele queria permanecer solteiro, mas lhe disseram que ele tinha que se casar porque a imprensa estava começando a sugerir que ele poderia ser gay. Diana era irmã de uma de suas antigas namoradas, Sarah, que perdeu Charles quando deu uma entrevista sobre namorá-lo. Quando a Sarah deu a entrevista, ele foi lá e... Então, eles pelo menos se conheciam, e ela era adequada, era jovem, era virgem, era sangue azul. Aí ela diz, pense só, se ele não tivesse se casado com Diana e tido filhos legítimos com ela, o próximo herdeiro no trono seria Andrew. É uma coisa que a gente fala sempre aqui, né? Que ele podia, se ele tivesse, na minha opinião, tá? Se ele tivesse hombridade, ele dizia assim, não vou casar com Cami, não vou casar com ninguém. E deixava para Andrew. Essa história aí desse namoro da Camila com o Parker Bowles, já teve mais de uma biografia que eu li que, como aquele livro do nosso amigo Cachorro disse que ela era meio, né, meio rodada, Jogava calcinha nos móveis. Largava a calcinha da onde chegava e dava creu nos caras. Você sabe que ele tá magoado, que ninguém quer dar mais emprego para ele? Menina, ele tá triste. Ele disse que a rainha jogava a calcinha para cima e ninguém quer dar emprego para ele. Fala pra ele, pede a ele pra nega dar um biscoitinho de cachorro para ele agora, né? Tá tudo em casa. Já arrumou outro porta-voz, ele, ó. Mas sim, em mais de uma biografia eu vi que ela, sim, ela era namoradeira, sim, ela não era virgem, a Camila no caso, e que a Camila, ela tinha uma coisa de desafio, né? Não podia ter cara que não aceitasse ela, não aceitasse os avanços dela. E parece que esse Parker, ele era também galinha, do tipo que traçava todas, e ficou naquela de, não, ela não estou interessada, porque ele também gostava de mulheres novinhas, bonitinhas, virgenzinhas, aquele cara que adora ficar, né, na listinha de comer mais uma virgem. Então, ela não era interessante. A não ser que fosse assim, tá, vamos para a cama, vamos curtir, depois cada um vai para um lado. Mas ficou um pouco esse ranço nela, do tipo assim, como assim você me usa e me descarta? Né? E que, quando a família ficou sabendo que o negócio do Charles com ela era sério, no sentido dos sentimentos dele por ela, não era só uma paquera, que houve uma articulação nos bastidores para promover o casamento dela com o Parker Bowles, no sentido de que ele receberia uma promoção e seria enviado para longe. Isso está no Netflix também.
Exato. Então parece que foi um casamento armado. Não sei até que ponto rolou também uma grana por fora, porque é óbvio que isso aí nunca vai ser dito, né? Vai todo mundo levar esse segredo para o túmulo, mas que pelo menos na questão da promoção dele e da transferência dele logo que eles casaram, isso é certo, né? E aí tem toda aquela coisa de que Charles ficou de coração partido. E mesmo que tenha tido essas notícias de será que ele é, será que não é, mas que ele já estava chegando, acho que ele já estava, né, com 28, né, você falou aí Ele 30, casou com 32, 32, né? né? Quer dizer, então ele já estava com pelo menos 30, já estava realmente sofrendo uma pressão muito grande de, assim, o meu filho, você tem que casar para dar tempo de ter herdeiro, né? E aí ele acabou cedendo, porque o grande amor da vida dele já estava indisponível. É engraçado que você já disse, que eu acho que você já leu em alguma biografia, que ele também era pegador, Charles. Ele também não tinha Sim. sossego. E É, em algum momento a Diana disse, achava, mais à frente, né? Ela achava que ele tinha um caso com a babá dos meninos, Tig Leg Burke. hum, Porque depois que os meninos cresceram, ela virou assistente pessoal dele. Ela falou hum, para aquele secretário dela, aquele mordomo dela, que depois virou autor também, o hum, Patterson. sei. Então, o Charles não foi fiel a ela nem antes nem durante o casamento. E não foi só com Cami. Não, não, ele teve várias amantes, várias. É que a Cami Cami só era era aquela que marcava amante território. oficial. Ela Exato, era ela marcava amante oficial. território, né? Mas não, não, ela não era a única, né? E aquela coisa, o Charlie nunca foi bonito, né? Sempre foi meio orelhudo, aquela coisa. Mas Muito. mas é não, mas quando ele era mais novo, ele não tinha o problema da mão de cenourinha, né. Não, É não era assim, mas já era uma mão estranha. mas é a questão do título, gente. Essa mulherada, aquela coisa assim: "Ah, eu dei para ele, vai que eu consigo que ele case comigo", né. Você vê também o cara de Mônaco, ele também ficou careca muito cedo, né, não foi deixando de ser bonito. E mesmo assim, olha aí o quanto de mulher que ele comeu e apareceu um monte de filho. A sorte de Charles, ou pelo menos até onde a gente sabe, não surgiu nenhum filho bastardo antes dos oficiais com a Diana. Mas no caso do Edward, né, de Mônaco, ele não deu essa sorte. Ele tem pelo menos 3 filhos fora do casamento, Não, não né? é Edna, não, não é, não, não. O quê? Não é Não não é o quê? Edward de Mônaco. Não, não é Qual da, Edward. Não é qual Renier, da não. coisa? Não, Renier é o sobrenome. É, já tô até meio. Vou procurar aqui, mas vamos lá. Segundo erro de Diana aqui na lista. Ou é Albert? É Albert. Albert? Albert, Não então tá. é Edward nem coisa, é Albert. Então tá. Então, vê que a gente pode caducar, mas a gente se acerta. É muito príncipe na cabeça, gente, releva. Não, muito. Já tem a outra lá que tá grávida, toda hora mostrando barriga, mas vamos lá. Vamos lá. Então, aí ela casou. Hum, Aí teve um menino. Depois, no segundo menino, ela vai lá e diz publicamente que Charles queria uma menina, que Charles ficou muito insatisfeito com o príncipe enxaqueca, né. Foi dito por ela em fitas gravadas pelo autor Andrew Morton, que ela gravava e passava para o Andrew Morton, apesar dela jurar que não ajudou no livro, porque Betinha está mais embaixo. A Betinha perguntou, cara Betinha não, perdão. Os courtiers perguntaram cara a cara e ela negou. Ela nessas fitas que foram reveladas no documentário Diana: A True Story, de uhum. 1992, está aqui, o link também, e liberadas em pedaços nesse doc. Quando o doc chama Diana
in her own words. Diana falando por si própria. Comemorando 26 anos de falecimento. Supostamente, ele falou para a mãe dela no batizado do Enxaqueca. Estamos tão desapontados, pensamos que seria uma menina. A sogra subiu nas tamancas, dizendo para ele dobrar a língua, porque é uma bênção ter um bebê. Não importa qual bebê. Então, Vânia, ela gravou isso para esse cara usar no livro em 92. Isso ela já devia repetir isso pela casa. Por mais que ele dissesse que não, ou ele concordasse, e fosse uma história de família, esse Harry ouvia isso. Quando você é bem pequeno, você ficar ouvindo essas coisas, isso vai machucando, né? Então, esse é o segundo erro. Terceiro erro, proteger demais o Harry. Aí é dito no livro Diana, William and Harry, The Heartbreaking Story of a Princess and a Mother, do James Patterson, que é esse tal que era mordomo dela. Que ela queria proteger os filhos dos rótulos de heir and spare, que é herdeiro e sobressalente. Que a mídia vivia repetindo, ela sofria muito com esse título. Esses títulos, né? Mas que, na verdade, isso também eu acho que, assim, sorry, você sabia disso, porque essa rima, heir and spare, isso é desde William o Conquistador, isso não foi criado para William e Harry. Sempre houve isso em qualquer reino do mundo. Qualquer rei do mundo sempre teve que produzir um filho e produzir mais um filho, porque se esse primeiro filho não vingasse, o reino estava, a dinastia, né, tinha uma chance. Foi o problema de Henrique VIII, que não conseguia produzir um menino. Quando conseguiu, era um menino doentinho. Ficou o quê? Para as filhas. E James Patterson. E aí, ele diz que ela tentava controlar a narrativa o máximo possível. Ela não queria que os meninos lidassem com a pressão da expectativa que nascer nessa família traz. Especialmente quando um será rei e o outro será o bobo da corte. Por isso, tentava dar a eles a chance de ter a vida de crianças normais. E levava no McDonald's, andava de ônibus, etc, etc. Ela chamava os meninos, tinha apelidos. William era DDG, Drop Dead Gorgeous. Um menino lindo de morrer. E o Harry era GKH, Good King Harry. Porque um dia o William era pequenininho e disse, eu não quero ser rei. E aí o William disse, eu vou ser por você. Se você não quer, eu assumo. Não diz em que momento da vida ele falou isso. Deve ter sido aos 4 anos e meio, né? Mas... e o Harry incluiu isso no Spare, essa palhaçada de Good King Harry. Então, por quê? Fica meio no ar, sabe, Vânia? Se ela protegia esses meninos do destino deles. Eles nasceram para isso. Não é injusto, Vânia, você ter nascido segundo filho. Você nasceu porque você nasceu. Não é injusto nós duas não sermos nórdicas. Não termos nascido na Finlândia e sermos magras, brancas e louras. A gente nasceu. Eu acho injusto. Eu acho. Ainda quero descobrir qual foi a cegonha que me largou aqui no Brasil. Eles nasceram com isso, cara. O que você tem que fazer é aprender a lidar com a situação. E era uma situação muito boa, tá? Você nascer segundo filho de um reinado rico não é ruim, não. Com tudo ali na mão. Não fica triste, não. Ele vai ser rei. Mas você vai ganhar uma salsicha a mais. Parece que infantilizou, sabe? Outro erro. Não jogar o jogo.
Ela entrou ela era muito mocinha. Ela entrou na família real para ser rainha, ela já sabia disso. Não pode achar que ser rainha é que nem no desenho animado, que você virou rainha, você tem o poder na mão e acabou. Porque o próprio Homem-Aranha já diz, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então tudo tem um preço. E ela não queria pagar esse preço. Ela não queria jogar o jogo, ela quebrava o protocolo toda hora. Ela tinha ranço de ter que seguir as regras, que nem a nossa amiga rainha da treta, né. Então, no livro de Andrew Morton, The Queen, Her Life, que é sobre Betinha, um livro de 2022, ele fala que Diana achava que Betinha tinha que ser juíza do casamento. Ela tinha que ser o fiel da balança, dar opinião sobre quem tinha razão, ela ou o próprio filho, Charles, né. E que Betinha odiava isso, ela odiava confronto e odiava se meter na intimidade do filho, imagina, o casamento, a cama, a casa, sei lá. Uhum. Sim. E em público, na varanda, assim, era tudo tranquilo, todos sorrisos, mas, por trás dos panos, os courtiers maiores e as ladies in waiting tinham horror de Diana, porque pelo que ela fazia Betinha sofrer. Sempre aquele moedor de carne incessante. Uhum. Era E aquela pessoa que, em vez de ajudar, né, acabava trazendo mais problema para os ombros da rainha. sempre, assim, aquela pessoa que nunca segura seus BOs, sempre passa o BO para frente, que nem as Uhum. pessoas que a gente conhece, né. Hum. Então, em torno dela todo mundo andava pisando em ovos, porque ela era uma princesa imprevisível, era chamada de loose cannon, granada sem pino, qualquer momento ela podia explodir. E aí, ela podia danificar ainda mais a instituição, que andava meio de baixa, né. Muito contra a opinião da rainha mãe e da irmã de Betinha, Margaret, Betinha tentou manter Diana no círculo íntimo, mesmo ela Certo. estando separada de Charles. Eh, Porque ela tinha esperança, assim, silenciosamente, ela tinha esperança de que um dia eles fizessem uma reconciliação. E ela não tivesse que lidar com um divórcio, um segundo Uhum. casamento dele, isso é uma perturbação, né. Aí tem uma coisa, Vânia, que é dito, que eu achei muito curioso, que assim, nesse período delicado, o ramo de oliveira estava sempre presente. Olive branch, é uma coisa que falam muito para o Harry. Considerando que essa reportagem especificamente é da revista Pessoas, do ano de 2022, eu já desconfio. Já acho que a rainha da treta tem algum dedo nisso. Uhum. E Diana quebrava o protocolo toda hora. Ela não disse obedecer nos votos de casamento, logo de cara. Ela Uhum. pariu em um hospital, não foi dentro do palácio. As crianças foram para a escolinha, para a Uhum. pré-escola, não foram educadas no palácio. Ela participava ativamente das atividades de escola, tem aquelas fotos famosas dela correndo descalço. Naquele mesmo evento, Charles também correu, mas a gente só vê as fotos dela, né, fazendo muita força para ganhar. E ela tinha uma coisa com a moda, usava vários estilistas, não só estilistas ingleses. Teve aqueles negócios da AIDS, das minas, quer dizer, ela não me diz que eu não Revolucionou. posso. Não me Uhum. diz que eu não me diga que é impossível, porque eu não aceito isso. E ela, a pá de cal foi, ela deu a entrevista, ela participou do livro do Andrew Morton em 92, e ela deu aquela entrevista no Panorama em 95. Isso foi, 92 já ficou assim: "Foi você?". "Não". 95 diz: "Olha, não tem condição de você participar de mais nada aqui dentro, porque você não é de confiança". E aí, Vânia, eu tenho uma lista dos namorados de Diana. Eu não fazia ideia que eram tantos. Nossa. Acho que são 13.
Menina! A partir do casamento, com datas, é um negócio chamado recibo. Tem o link aqui. Vamos lá. Menina! Charles em 81. Aí, por isso que as datas são importantes. Guarda aí. Ela teve uma separação de corpos em 87, o divórcio em 96. Guarda essa data, 96, tá? Ok. Então, ela casou com Charles em 81. Em 85, ela estava com Barry Albert Manaki, que era um guarda-costas. E ela dizia que só estava feliz quando estava perto dele. Quando ele estava perto. Depois, James Hewitt, o tal cavalariço que é a cara do príncipe enxaqueca. Foi de 86 a 92. Está no livro de Ken Worth, Diana, Um Segredo Bem Guardado. Esse autor, Ken Worth, tem 5 livros sobre Diana. Depois, James Gilbey, em 1989, que deu origem com ele. Ela teve o escândalo Squidgate, que ela fazia mais de 20 ligações por dia para ele, e ele chamava ela de Squiddy, que é assim, de apertar, que nem aqueles brinquedinhos de estresse, sabe? Então, alguma coisa como fofinha, ou apertadinha, ou que é boa de cuddle, né? Sei. Ele era amigo de infância dela, herdeiro de uma fábrica de gin, um império de gin. De 92 a 94, Oliver Hoare, que era um marchand, né, de arte. Foi esse que entrou no palácio no porta-mala dela. Ok. Ela ligava para ele sem parar. Chegou a ligar 300 vezes numa noite. Ele era casado e a mulher dele atendia 300 vezes em uma noite. Em 95, Will Carling era um atleta de rugby. Ele nega. De 95 a 97, Hasnat Khan, que era um médico solteirão que não queria casamento, muito menos com uma bomba relógio dessa. Foi aí que houve o divórcio. Todos esses outros foi enquanto ela era casada com o príncipe herdeiro, apesar de estarem separados. E aí veio Dodge Al-Fayed em 97. Tem alguns rumores com John Kennedy, nem sabia dela. Está no livro de Simone Simons, de 2005. O livro chama Diana, Suas Últimas Palavras. Essa Simone Simons tem 2 livros sobre Diana. Todo mundo nega, tá? Mas ela diz que eles tiveram reuniões a portas fechadas em Nova York para negociar a participação de Diana na capa daquela revista que ele estava fazendo. Revista de política. Bryan Adams, o cantor. O cantor. Todo mundo nega. Mas ele fez uma música em 85 chamada Diana, onde ele diz que é a mulher que deixava ele louco. Nem conheço essa música. E Theodore Forsman também é um rumor. Eu não fazia, tá vendo? Se não fosse esse filho dela, eu nunca ia pesquisar isso, não ia saber que essa mulher teve 13 namorados. Que nem assim, Vânia, nem é muito. Se você pensar hoje em dia, uma mulher solteira, ou antes de uma segunda união, ou descasada, ou desquitada, sei lá o que você quiser dizer, com Tinder, você tem 10 peguetes por mês, né? Mas na época... Então, outro erro, a entrevista no Panorama de 95. Independente de ter sido uma armadilha ou não, dela ter sido enganada, ela deu essa entrevista. Ela podia ter dado por escrito.
Ela podia ter respondido em tapes, né, em gravações, mas ela aceitou dar a cara a tapa. Uhum. Isso, Vânia, eu acho que era muito ranço, ela estava com muito ranço. Uhum. Metade foi uma armadilha, metade foi o ranço que ela estava, porque ele tinha dado uma entrevista, Charles tinha dado uma entrevista alguns anos antes, perdão, 1 ano antes. Charles deu uma entrevista em 94, quando ele assumiu Camila. Hum. Então, quando começou a teia de aranha desse repórter, Bashir, né, inventando uma história, inventando, CorelDRAW Recibo extrato de banco. bancário, não sei o quê, não Uhum. sei o quê, não sei o quê, ela já estava disposta a isso. Porque o Charles deu uma entrevista dizendo que traía mesmo e que ela sempre foi Camila, que ele sempre amou Camila, mimimi, momomó, entendeu? Ele Foi tentou nessa ser fiel, mas que não foi fácil com a mulher que ele teve. Então, Exato. de certa Então, forma, a culpa foi dela. cutucou a onça, né. Então, é nessa entrevista que ela diz: "Éramos 3 no casamento, isso era um pouco demais". A bit crowded, né, que ela fala. Uhum. A entrevista foi em novembro. Em 18 de dezembro, assim, menos de um mês depois, ela recebeu a visita de um mensageiro uniformizado do Palácio de Kensington, com uma carta de Betinha escrita à mão. Não, para. Um mensageiro uniformizado foi ao Palácio de Kensington, onde ela morava, uniformizado com o emblema do Castelo de Windsor, aonde Betinha morava. Então, Hum. foi um correio daqueles que só faltou, né, os cavalinhos com as raposas, com uma carta escrita à mão de Betinha, pá. Uhum. Essa carta, além de outras bombas, dizia: "Eu já consultei o arcebispo e o primeiro-ministro e, claro, meu filho, e decidimos que o melhor caminho é o divórcio". Se ferra aí. Hum. Então, essa entrevista para mim foi um mega erro, porque aí ela foi cortada de vez. A diferença foi que ela era uma pessoa querida e as pessoas acreditaram no coitadismo da coitadolândia que ela contou. Se a Quando gente Harry fez reparar, a me quan e Meghan e Harry fizeram a mesma coisa, a gente já sabia que eles não eram da coitadolândia. pois é, porque assim, a Diana, ela, ainda que ela tenha cometido todos esses erros na tentativa de acertar, não que eu vá justificar 300 ligações numa mesma noite para um homem casado, isso para mim é injustificável, tá, mas eu estou falando outras coisas, assim, que ela errou tentando acertar. Ela fez muita benécia, ela fez muito trabalho legal, né, ajudando doentes, ela sabia do poder dela para levantar grana, numa noite beneficente, onde ela ia estar, onde, só para você ter um lugar na mesa, você já pagava no mínimo $10.000 ou 10.000 libras, então ela sabia desse poder para ajudar instituições, então ela fez muita coisa boa, né. Quando ela deu essa entrevista aí para esse cara, a gente nota claramente que ela explorou bem, passando um cajal no olho, para aquele olhar que ela fazia, assim, olhando de baixo, né, que aquele olho ficava muito pronunciado, era para dar essa impressão de: "Ai, meu Deus, olha como eu sou pobrezinha, ai que não sei o quê". Ela sempre teve esse costume, né, do queixo ficar Uhum. muito próximo aqui do pescoço. Aham, era uma timidez que, de Era verdade, uma ela não timidez que tinha. eu acho que depois de algum tempo, ficou uma coisa programada. No início eu acreditava, né, na época ainda do coisa do noivado, quando ele deu aquela resposta, seja lá o que amor significa, que pegou ela de jeito ali na frente do repórter, É. mas depois ela foi aprendendo também a coisa da linguagem corporal e do que ela podia fazer para os jornalistas ficarem ao lado dela. Então, essa entrevista, mesmo que ela tenha dito verdades, éramos 3 num casamento, era um casamento muito populoso, Hum. mas a forma com que ela passa,
para mim, foi muito deliberado. Inclusive, teve um comentário aí num dos últimos vídeos que a gente postou aí desses drops, que uma pessoa falou assim, eu não acredito em nada disso, porque ela sabia que se ela fosse contra Charles, ela estaria indo contra o futuro reinado do próprio filho, e ela queria que o William fosse rei. Sim, ela respeitava a instituição monárquica, mas ela não respeitava Charles. E ela foi tremendamente humilhada por aquele casal. Ela já casou sabendo que ela era corna. E mesmo que ela não tenha desistido do casamento, achando que poderia fazê-lo ir para o lado dela, porque, afinal de contas, ela era a esposa oficial, ela iria dar os herdeiros, pelo menos, para seguir a dinastia dele, mas foi muita coisa que ela foi engolindo, o sapo de perna aberta. Então, lá na frente, gente, era a Diana mulher, era aquela mulher de sangue quente que falou assim, olha só, meu filho vai ser rei, mas você não vai ser rei, não. O que eu puder te atrapalhar para você não ser rei... Pois é, Vânia, olha só, veja bem, a gente não está aqui de jeito nenhum apagando a história dela, de maneira nenhuma. Inclusive, quando a Netflix fez isso, a gente criticou demais, porque a Netflix só mostra o lado de fogo no rabo dela. Peguete, ao lado peguete. Não mostra tudo que ela fez na vida. Ela, inclusive, independente de todas as coisas, ela emprestar a imagem, fazer aquela caminhada naquele campo de mina, fez aquela ONG ganhar o Prêmio Nobel da Paz daquele ano. É uma coisa, assim, sem precedentes. A força que ela tem hoje, você conversar sobre ela, todo mundo sabe quem é a Diana. Não, em nenhum momento a gente está apagando isso. Mas, Vânia, você, guardadas as devidas proporções, ela devia ter sangue frio, pensamento estratégico da Espanha. A mãe do Carlos. Vamos descobrir o nome dela. A Sílvia? É a Sílvia? Ela sofreu tudo isso, porque o marido dela é podrão. Muita coisa, o Juan. Carlos não, perdão, Felipe. A Letícia. A Letícia? Não, a mãe de Felipe. Ah, tá, a mãe de Felipe, que eu acho que é a Sílvia. Ou eu estou confundindo com a da Suécia? Sofia? A Sílvia da Suécia. Hoje eu estou trocando os nomes todos, gente. Gente, sorry, mas a gente está gravando isso numa segunda. É o frio. Carioca não sabe lidar com frio. Resfriada, tudo junto. Mas a Sofia, casada com o Juan Carlos, eu não errei tanto, assim. Não, esse Juan Carlos é daquele, assim, cabelo da cabeça fica em pé. E ela ficou firme. O cara caiu, o filho dela entrou, e ela ali, ó, até hoje. E ela ficou. Né, tem uma nora também, né, carne de pescoço, mas ela tá ali, tá junto. Então, talvez tenha faltado para Diana isso, pensamento estratégico. Verdade. Porque ela hoje estaria aí, bicho, ó. Hoje, coincidentemente, né, nós estamos trazendo isso. Dia 1º de julho é aniversário de nascimento dela. Então, como a Moira falou, a gente não está querendo apagar o que ela fez de bom ou de bem, mas, como qualquer ser humano, ela cometeu vários erros em nome do amor, em nome de buscar a felicidade, né? E acaba que, como o nosso último Drops, né, da semana passada, ela fez escola, porque hoje em dia, além de todas as biografias que já saíram, com ou sem a anuência dela, né, mas os muros do palácio falam, porque depois, então, que ela morreu, vários empregados deram entrevistas na surdina, contando todos os podres, né, por isso que tem tanta biografia dela, com novidades ainda vindo.
Mas né? engraçado, Vânia, apesar de te falei, a gente falou aqui que tem uma pessoa que tem sobre ela, a mesma pessoa escreveu 5 livros. É. Contar, sei lá, quantos lados uma verdade pode ter para essa pessoa escrever 5 livros. Mas você vê que eram podres guardados entre capas. Uhum. E precisou o filho dela abrir e soprar isso para o mundo, porque se não fosse Harry, a gente não ia estar pesquisando isso. Não ia estar sabendo de tanto podre. E com relação à listagem de namorados aí, que a Moira descobriu até uns que eu não sabia, uns 13, entre peguetes, né, de uma noite e namorados de alguns meses, eu vim até aqui verificar, o Harry nasceu em 15 de setembro de 84. E aí na listagem do Hewitt, diz que começou de 85 a alguma coisa. Segundo o livro Revenge, do Bauer, o Hewitt assumiu que ele foi obrigado a mentir essa data para que ninguém fizesse a conta da possibilidade do enxaqueca ser filho dele. Porque, na verdade, ela já estava com ele a partir do resguardo de William. Ela ainda estava em resguardo quando ela foi para a cama com o Hewitt. Isso está no livro do Tom Bauer, gente. Então, é verdade, Vânia? Bom, foi o próprio Russinho que contou para o autor. Se ele quis cagar goma para poder realmente botar mais lenha na fogueira da possibilidade do garoto ser filho dele, aí é entre ele e Deus, tá? Ele que se resolva depois lá na porta do inferno. Tem uma coisa, assim, é uma maldade, tá? Vou falar aqui entre nós, eu, você e Vânia, tá? Não passa para ninguém, não. Não passa para frente, não. Olha só. Digamos, tá? Digamos que isso seja verdade. A gente até já falou disso, que Charlinho ia assumir o menino mesmo, porque senão, né, ia ficar com forma de cor. Que depois acabou ficando mesmo. Então, mas enfim. Eu estava pensando assim, que Betinha só mudou a lei. Ai, Betinha não fazia lei, o rei não faz lei. Ela correu atrás e conseguiu que a lei fosse mudada para Charlotte. Para Charlotte ter direito ao trono. Mas ela não fez para sua própria filha. Porque ela teve Charles, depois ela teve Anne. Quando ela teve Anne, ela ainda era princesa herdeira, né? Sim. Ela podia ter pedido ao pai, ó, minha filha é que nem que eu. Eu sou sua filha, minha filha é minha filha. Então, né? Ela não fez. Depois ela assumiu e não fez. Mas ela fez para Charlotte. Tudo bem, Vânia, de uma coisa para outra foram 95 anos, o mundo é diferente, o feminismo, o mimimismo, o patriarcado, blá, 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 tá? Eu entendo que o mundo gira. Mas eu fiquei pensando, será que ela mudou por causa de Harry? Para botar mais um degrau? Eu tenho essa teoria há muito tempo, que eu e Moira já conversamos em rodinhas de amigas, que eu acho, minha opinião, que o próprio William, né, o próprio casal, William e Kate, ter 3 filhos e todo mundo ainda ficava meio que botando lenha na fogueira para ela ter provavelmente um quarto, a princípio foi uma proteção do próprio William em relação ao irmão, para que não houvesse uma necessidade de, sei lá, William morrer, um filho morrer, nananã, e acabar batendo na bunda de Harry, e alguém, então, nessa ocasião, berrar, opa, vamos levantar essa lebre, ele não é filho dela, e vamos fazer DNA exposto.
Porque Então. dizem que Charles fez o DNA quando a criança nasceu, mas esse DNA, assim, nunca foi dito o resultado, que nem a história da investigação do bullying da Meghan. Não, nós investigamos e chegamos à conclusão, mas não vamos expor. Vamos deixar quieto. Ih, descobri que minha blusa tem bolso. Totalmente. Eu enfiei a mão, falei, o que é isso? Então, eu acho, porque quando o menino casou, o William casou, e já teve, demorou um ano, nananã, mas mesmo assim, teve o primeiro filho e teve a segunda, e só depois que Meghan apareceu no cenário, já havia essa coisa assim, porque eles se amavam, eles se davam bem. Então, eu acho que ele queria proteger o Harry. Então, assim, olha, se eu tiver 3, 4 filhos, o meu irmão vai ficar lá no fim da fila. Então, a possibilidade dessa bomba estourar e vir a público essa vergonha, né, vai ser menor. Mas acabou que o próprio Harry fez toda essa caca e o Maxit saiu e... Entendeu? Ele ainda está na sucessão do trono, tá, mas ninguém quer ele como rei, gente. Se acontecer um monte de merda, quem que vai querer ele como rei da Inglaterra? Você vê a natureza das pessoas, né? Que a Vânia é um coração bom. Ela acha que mudaram a lei para proteger o coitado da Cotadolândia. Para mim, mudaram a lei para manter essa porra louca longe. Poderia ser um tiro só e acertar os alvos. Se aquelas histórias são verdade, aquelas histórias de quando ele estava no exército, que as meninas da bolsinha nem queriam atender ele porque ele era um azogue, ele batia e machucava e não sei o quê, que uma das meninas da bolsinha ficou de cama para sempre por causa dele. Não se sabe por quê, se jogou pela janela, se foi muito bruto, se brincava de quarto lá do Christian Grey, whatever. Se essas histórias são verdade, eles já tinham medo desse cara. De tudo que eles tinham que encobrir para esse cara de jeito nenhum podia ser rei. Especulação, tá? Pode ser, porque também tem toda essa lenda de que ele era um dos netos favoritos da Elizabeth, né? Porque parece que ela tem uma queda pelos problemáticos, né? O filho favorito se tornou tão parecido e o outro, que era o neto favorito, meio que seguiu os passos do tio, tanto que foi parar junto do cara da ilha lá e tudo mais, né? Eu já ouvi também ouvi ou li em algum lugar dizendo que ela tinha uma predileção pelos mais velhos. O mais velho de Anne, o mais velho de Charles, o mais velho de Andrew e a mais velha de Andrew e a mais velha do Edward. Ela gostava mais dos primogênitos, sabe? Ela tinha um carinho super especial por essa menina vesguinha, do coisa, né? A Beatriz, ela muito ligada à Beatriz, tanto que ela deu aquela casinha de bonecas que ela ganhou quando menina, ela deu para Beatriz. E os dois mais velhos, o William bem. William, ela podia até não gostar dele, mas ele é outro patamar. Pois é. Bom, assim, são várias lendas urbanas, né, gente? A gente não, né? Ela foi. A Elizabeth sempre foi muito discreta, né? Até muito fria, vamos dizer assim, né? Então, é sempre boca de Matildes que fica dizendo que, não, o preferido era Harry, o preferido era William, ou Beatriz, ou sei lá quem, né? Assim como dizem que a nora preferida era Sophie, né? Provavelmente também porque foi a única que manteve o casamento com o filho dela, porque todos os outros, né? Foi a última, não casou novinha.
Pois é, as outras noras e o único genro, né, separaram, né? Uhum. Então, sei lá qual que vai ser a verdadeira verdade, mas o ponto é, tem ainda muita caca debaixo da ponte de tudo que está relacionado com essa família e mais ainda com Diana. Não, tem mais um erro, o final, Fala, para mim. fala. Dodge. Dodge foi um grande erro dela. Aí, olha Ah, só, eu peguei essa discussão muito, muito boa no Reddit. Eu dizia: "Ah, mas o Reddit é tudo fofoca". Não é, mas tem muita gente bacana que faz uma fofoca de responsa lá. Aí eu queria ok. ler 2 respostas que eu salvei, porque a pergunta que eu fiz foi: "Por que Diana e Dodge era um escândalo tão grande?". E aí as respostas são muito boas. Diana deveria se comportar de uma certa maneira como mãe do herdeiro britânico e uma figura pública que defendia um trabalho de caridade muito importante. Verdade. Namorar alguém que já é noivo, eh, todo mundo sabia que ele era noivo de outra mulher, dificilmente é um comportamento esperado de alguém da posição dela, com a idade e com as ambições que ela tinha. Hum, Verdade. Além disso, ele tinha a reputação de playboy e era conhecido usuário de farinha de trigo. ok. Além de tudo isso, o pai dele, o Al-Fayed, Mumu, era conhecido ter sido funcionário e feito parte da fortuna de um traficante de bang-bang. E ganhou seu dinheiro de forma muito suspeita. Era amigo muito próximo do ditador sanguinário haitiano Papa Doc. Al-Fayed esteve muito nas notícias nessa época, nos anos 90, por ser acusado de subornar parlamentares conservadores. Isso foi chamado do escândalo Cash for Questions. E ela se encontrar com o filho de um cara desse, mostrava que ela estava muito perdida na vida. Ah, mas tinha o racismo. Tinha o pandeirismo, tinha o pandeirismo, mimimi, mimimi. Bom, ela antes estava com aquele Hasnak Khan, que era aquele médico que está no É Netflix, indiano, né? Que é indiano. paquistanês, Ah, paquistanês. Ele hum. não era árabe como os Fayed, mas era paquistanês. Ela ficou 2 anos com ele por causa da tal Opa. entrevista, piscou, né. É, Ele terminou com ela por causa da tal entrevista, que ele disse: "Ó, isso aqui, muito casa de abelha pra mim, eu não quero brincar disso mais não". E, o namoro com esse cara não foi considerado escandaloso, provavelmente porque ele era um cirurgião cardíaco de renome e vinha de uma família comum, mas eram muito respeitáveis. Era um cara de boa. Dodge era conhecido como um playboy diletante, usuário de farinha de trigo, noivo de outra mulher com um pai muito controverso. A controvérsia, então, o escândalo foi mais disso do que de pandeirismo. E dizem que ela usava Dodge para fazer ciúme no doutor, que largou ela na esperança que o doutor quisesse ela de volta. Ou seja, a pessoa errada por razões erradas. Era para quê? Para causar escândalo mesmo. A gente já falou, né, o que que a gente acha desse namoro, quais que a gente imagina que eram as intenções dela com isso, né. é. Bom, Então, ela tirar o cara da noiva é bobagem. Se ela ligou 300 vezes numa noite para um cara casado, isso aí é pinto, né? pois é, Vânia, mas essas 300 ligações, isso não saiu da Inglaterra, eu não me lembro disso. Tudo bem, era criança, era jovem, estava preocupado com 1000 coisas
as ligações de uma princesa do outro lado do mundo não paravam na minha cabeça, mas a pessoa fazer 300 ligações, isso dá conversa, ia estar pelo menos na revista Contigo, e não estava. Era Manchete, naquela época, a revista Manchete. Nossa, já era Contigo, foi na época de Menudo, depois de Menudo já era Contigo. Mas Pois enfim, é. sabe, então, ela fazia umas cagalhoada lá, mas ficava escondido, ficava entre as capas de um livro, entendeu? É. Não tinha rede social e tal, nã-nã-nã, mas e o erro desse maluquinho agora foi achar que podia fazer a mesma coisa, que 1, iam esconder as cagadas dele, e 2, não iam dar importância como não deram para as coisas da mãe dele. Mas a mãe dele corria atrás, né. É, esse que é o ponto, né, porque ele não mostra serviço, né. E aí, geralmente, quando ele vem na mídia, é por alguma bosta que ele fez, não é por nada grande que ele fez, então Como é o caso desse próximo prêmio comprado, a gente vai falar disso. a gente vai falar isso em breve, mas, eu ainda acho que foi uma pena o que aconteceu com ela, né, você terminou os erros, né, pelo menos os que você elencou aí, né. Sim, sim. Com pena, ela morreu super jovem, tinha toda uma vida pela frente, ela teve a oportunidade barra privilégio de entrar numa família super poderosa, com muito dinheiro à disposição. "Ah, mas ela era muito cobrada, isso e aquilo". Tá, gente, né, são escolhas. Dificilmente você, principalmente quando o dinheiro não é teu, né, você, o grande empresário, o que faz o dinheiro, dificilmente você vai receber dinheiro de mão beijada e não vai ter que prestar contas a alguém, Uhum, né, e ela tinha uhum, que prestar contas a uma instituição, ao parlamento, à família real como um todo, à própria rainha, né, uhum. tinha sim que prestar. Então, eu acho que no fundo, ela nunca quis sair da família real, né, ela manteve um certo elo. Tinha o elo do fato de que ela era mãe do próximo rei, né, de um futuro próximo rei. Sim, ela seria sempre. Mas, ela não queria, porque é uma vida de muitos privilégios, gente, então desculpa, tá, tô sendo meio, sei lá, E né. vou te falar, é uma coisa, assim, que a gente não cresceu, não aprendeu isso de berço, né, Vânia? É essa coisa do rei, de ter um rei, uma rainha, eh, é a instituição do É, país dela, ela era filha de conde, ela fazia parte dessa engrenagem. E uma filha de conde virar rainha, não é? gente. Mas, assim, depois que tudo deu errado e que ela deixou até de ser oficialmente a princesa de Gales e passou a ser a princesa do povo, ela não queria perder aqueles privilégios, gente. É muito dinheiro, é muita alta costura, é muito jatinho particular. Sabe, é muito chegar em qualquer lugar e poder passar na frente. Mas ela era assediada pelos paparazzi, que nem aquela cena que tem dela com a raquete na mão, assim, tentando fugir dos paparazzi, porque provavelmente um dia ou outro ela estava putiane lá de TPM, naquele dia ela não queria paparazzo em cima dela. Mas olha só, gente, isso aí você não tem dia para escolher não. Se você É, levou todo mundo a fazer aquilo, você tem que estar disposta, ou então fizesse que nem Kate fez, sumiu. de ver então, De casa, não, mas eu quero sair para ir na academia. Não, mas eu quero ir no restaurante da moda. Não, mas quer eu ter quero uma vida viajar. normal, né, quer Era, ter o melhor dos 2 mundos. A gente exatamente. falou no início desse vídeo, hoje, você olhando para o passado, você tem várias soluções mirabolantes, né, do que poderia fazer ou não poderia fazer. Eu acho que o William aprendeu com isso e tá fazendo na família dele. Você vê que ele controla as notícias que saem sobre a família dele.
Quando ele vai a evento, é uma coisa de evento, mas quando não é isso, tem foto do Dia dos Pais, é foto tirada por eles, liberada por eles, na rede social. Não vão a um lugar para todos os fotógrafos tirarem foto, não chama a BBC, não chama ninguém, são eles. Quando eles fizeram, acho que foi um cartão de Natal, que eram todos andando num caminho, que a Kate estava um palito com uma calça, aquela calça jeans deve ser 12 anos, né. Ali tinha um fotógrafo, mas foi uma sessão de fotos particular que eles ficaram soltando o ano todo, até nos aniversários das crianças. Sim. Então, você vê que é um negócio totalmente controlado. Você acha que os pais das outras crianças nessa escola não recebem propostas? Os faxineiro, a professora, o entregador de mariola para o recreio não recebe uma proposta: Para "Ó, tira tentar umas tirar fotos uma lá foto. dentro", Exatamente. Gente, assim, agora é fácil, né, já passou, né, 26 anos dela já, né, no andar, sei lá que andar superior, inferior, não sei para onde é que ela foi, É. mas, então agora fica fácil pra gente dizer, né, realmente ela sofreu muito, não estamos minimizando o sofrimento dela, não é De fácil maneira fazer parte nenhuma. daquela família, não é. É aquele negócio, né, Vânia, você não erra querendo errar, você erra querendo Não, acertar, né. exatamente. Foi pra cima, sabe, eu acho que na média ela fez 6,9, Deus deu um pontinho, ela fez média 7, ela Pode ser. passou, sabe, porque De ela fez qualquer muita coisa maneira, boa. esteja onde estiver, feliz aniversário, Daiana. Com certeza você está sendo lembrada hoje por filhos e netos e sei lá mais quem, com muito carinho, pessoas que você ajudou, instituições que você ajudou a fundar, prêmios nobéis que ganharam às suas custas. Com certeza, alguém, em algum lugar, está levantando um brinde em sua homenagem. Meu chá acabou, mas vale a intenção. E é isso que a gente queria trazer, gente. Com certeza, eu acredito que você que está aí do outro lado, você deve se lembrar de alguma coisa que para você não desceu muito bem do que a Daiana fez. Se você lembrar, deixa aqui no comentário que a gente te responde aí ao longo dos Isso. dias. A gente concorda, discorda e a gente continua conversando nos E a comentários. gente troca ideia, porque outra pessoa vem e responde o comentário e tece uma, né, uma Exatamente. conversa. Falou? Exato. Todos os links aonde a gente pegou essas indicações e os livros que a gente comentou, a maioria é em inglês, mas tem alguns em português, tá tudo aqui embaixo. Então tá. Falou? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.